Gente interessante compartilhando experiências extraordinárias. Um olhar diferente sobre temas do nosso cotidiano, na perspectiva de quem tem muito o que dizer. Leve, reflexivo e inspirador. Olá. Oi. Sejam todos bem-vindos. Este é o episódio 37 da Conversa Paralela Comigo, nosso evento podcast. E nosso tema de hoje, lição de casa, educação e em pandemia. Conhecer, informar e divulgar o que acontece nas escolas de norte a sul, leste a oeste do Brasil. Em época pandêmica, quando a sociedade mais precisa de informações de credibilidade para exigir posicionamento urgente dos poderes públicos, este é um desafio para poucos. Um canal de mídia tradicional pode não se aventurar a isso, mas jornalistas independentes e muito determinados, sim. A inquietação quanto aos rumos da educação em nosso país, no auge da pandemia, inspirou a jornalista investigativa Joana Soares a fomentar o debate social sobre o assunto. A escola é um direito. O Lição de Casa nasceu em agosto de 2020 como um projeto de investigação jornalística, colaborativo e nacional, para acompanhar os impactos da pandemia na educação brasileira. São 15 jornalistas de 10 estados brasileiros: Amazonas, Amapá, Maranhão, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, dispostos a fazer a nossa lição de casa e saber se os governos estão fazendo a deles. Se somos um país continental muito diverso, o que serve para uma comunidade escolar pode não se aplicar em outra. O maior diferencial do projeto Lição de Casa é estar atento à diversidade brasileira e garantir a didática dessa pluralidade. E como fazer isso? Acesso às comunidades por jornalistas locais, que dentro de seus territórios apresentam os personagens e histórias de cada lugar. Com essa determinação, o projeto recebeu recursos da Associação dos Jornalistas de Educação para uma reportagem especial sobre a relação entre evasão escolar e o trabalho infantil na pandemia pelo Brasil afora. Os resultados compõem o dossiê Sem Recreio. E é sobre iniciativas valiosas assim que vamos tratar neste episódio 37, na Conversa Paralela Comigo, uma rede de mobilização social que alia comunicação e educação de forma imprescindível para a transformação de um país. A lição de casa é de todos nós. E quem vem conosco é Joana Soares. Graduada em Comunicação Social, Jornalismo, Joana atua como repórter freelancer, focada em direitos humanos, saúde, educação, questões de gênero e socioambientais. Trabalhou por 8 anos em mídia impressa, TV e rádio em Belo Horizonte. Atualmente produz e sugere reportagens de maneira independente, com publicações e prêmios em âmbito nacional e internacional. Tem matérias publicadas em veículos como Repórter Brasil, The Intercept Brasil, Revista Piauí, Época, Veja, É o País, The Independent, Folha de São Paulo e Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Em 2020, lançou o podcast Cirandeiras, com foco em mulheres, questões sociais e pandemia do coronavírus. Fundou também a Redação Virtual, um grupo de 300 jornalistas independentes de todo o Brasil. E a partir dele, lançou o primeiro projeto colaborativo nacional para cobrir os impactos do coronavírus na educação, exatamente o Lição de Casa que vamos falar aqui. Uma investigação jornalística e sobre a qual vamos nos debruçar. Boa noite, Joana. Um bom filho, a casa retorna, né? Eu tô vendo que tô retornando muito tarde. 37 já, programa. Tô esperando por esse dia, minha gente. Há 37 programas. Adoro. Muito bem-vinda. Boa noite. De onde você fala, Joana? Então, hoje eu tô na casa da minha mãe, em Recife. Espero que a internet dê tudo certo, porque chega de noite, parece que começa a falhar.
Mas eu fico entre Belo Horizonte e Recife, né? Eu sou uma pernambucana mineira, não sei se é o pessoal aqui de onde é, mas eu sou dessa melhor ponte aérea brasileira, entre Recife e BH. E estou muito feliz e honrada com toda essa apresentação de Ana Rosa e de estar aqui com todo mundo falando sobre esse tema tão importante. E Ana Rosa, que é uma referência na minha vida desde 1900 e alguma coisa, tô brincando, 2000 e pouco. Alguns anos, né, Ana Rosa? Deve ter Já uns tem uma caminhada boa aí, né, Joana? De 11 admiração pelo seu anos. trabalho, eu sei que eu tenho, já uma caminhada boa. Pois Eu queria é, que você falasse um pouquinho de você. Sabe a pergunta que eu escolhi para te fazer em primeiro lugar? É diga. assim: onde é que Joana e o jornalismo investigativo se encontram? Nesse momento? No seu ser e estar no mundo. O que te Nossa, faz jornalista investigativo? O que tem na sua essência e que constrói hoje um trabalho de referência deste tamanho? E a gente falou algumas coisas, né? Nós não falamos tudo aqui, né? Nós fizemos uma sinopse da sua trajetória. Então, me diga, Joana, essa pergunta eu sempre quis fazer para você. Tá? Chegou a você começa já oportunidade. assim, né? Uma fada profunda essa pergunta. Mas eu gosto, adoro as perguntas de Ana Rosa. Ana Rosa, você chama ela para tomar um café em casa e de repente você sai iluminado, assim, relaxado. É sempre bom. E sim, eu estou há 11 anos nessa caminhada com o jornalismo, 11 anos de formada, né? 12 anos quase. Fora os 5 anos, os 4 anos de universidade, que foi quando eu conheci a Ana Rosa, que foi também tão importante quanto esses anos já formados. Então, já deve ter para lá de 15 anos que eu descobri que eu queria ser jornalista. E aí, nessa caminhada de 15 anos, eu fui entendendo que o meu jornalismo está muito mais ligado à reportagem, ao contar histórias, ao desvendar alguns recortes de realidades, né? Porque a gente não retrata a realidade inteira jamais, assim, é sempre um recorte, muito a partir da nossa subjetividade e também de denunciar, de ser um jornalismo ativista cada vez mais, e quando eu digo ativismo é pelos direitos humanos, pelas questões das mulheres, pelas injustiças sociais e pelas denúncias necessárias para a gente manter um país democrático e buscando uma melhor igualdade, né? A gente tem uma desigualdade em vários campos. E é isso, assim, nisso o jornalismo investigativo ele é muito natural, assim, na minha vida. Eu acho que nem sei fazer outra coisa mais, porque investigar faz parte do meu dia a dia, assim, e eu digo não só investigações polêmicas ou muito perigosas, né? Porque o povo entende um pouco como jornalismo investigativo, algo que você vai desvendar, assim, muito ligado mais a denúncias e eu entendo jornalismo investigativo investigar o humano também, né? As pessoas, e aí parte do olhar atento, de uma escuta atenta, principalmente, de dar de ceder assim o seu tempo e toda a minha dedicação. Acho que eu sou muito mais jornalista do que Joana só, sabe? Porque até várias vezes, e uma coisa que eu invisto já há mais de 10 anos é a psicóloga, né, minha gente? Acho que a primeira coisa que eu falo para todo mundo, façam terapia. E por muito tempo eu tentei lutar, assim, em separar essas duas Joanas, sabe, Ana Rosa? De ajuda pessoal e profissional, mas o profissional se confunde muito na minha vida, assim. Eu estou sempre jornalistando, como diria, né? Sempre escutando, sempre pensando numa nova história que pode ser contada, que deve ser partilhada, porque eu acredito muito que o conhecimento é sagrado, e assim sendo, ele tem que ser espalhado, ele tem que fazer parte de... Não pode ficar guardado só para mim, é uma missão mesmo, assim, essa partilha. Aprendi isso com algumas entrevistas que eu fiz. O jornalismo me ensina muito enquanto pessoa, me transforma todos os dias, e
E eu desisti, assim mesmo, de separar essas duas Joanas. Eu acho que ela é uma só e cada vez mais. Engraçado isso, desde que eu saí de um jornal tradicional de Belo Horizonte, onde eu trabalhava como repórter durante 7 anos. Eu era repórter de cidades, então fazia reportagens todos os dias sobre Belo Horizonte. E aí, em 2018, eu resolvi voltar para Recife, para minha terra natal, para fazer reportagens na minha terra. E aí eu encarei essa carreira independente, né? Que aí foi uma carreira que foi muito mais em busca de mim mesma, que era tanto essa volta para Recife, para me reencontrar com a minha família materna, minhas ancestrais, quanto em busca da profundidade no jornalismo, que não deixa que eu estar falando sobre mim, porque quando você se aprofunda numa história, acaba que você se encontra nela de alguma forma, você se envolve com ela, né? E eu queria isso, eu queria tempo para me aprofundar com as histórias, assim, para entender, para além daquelas 3 horas de conversa com o entrevistado, para além daquelas 2 horas de apuração. Eu queria ficar uma semana, um mês, meses conversando, encontrando aquela pessoa em situações diferentes, para entender se ela continua pensando daquele mesmo jeito, uma coisa que ela me falou no mês passado. E aprofundar nas histórias, para mim, é muito rico, e é o que eu tenho feito hoje, estou conseguindo. O grande desafio é a sustentabilidade, né? Mas graças a Deus, e eu não acho que só a Deus, mas a todas as deusas, e não é por acaso que eu consigo viver só disso, assim. E aí, por isso que hoje eu digo que está muito mais misturado do que sempre foi, porque eu faço, eu nem sei mais o quando é lazer, quando é trabalho, porque eu faço o que eu gosto, assim, eu me entrego ao que eu faço. E é o tempo inteiro, eu não faço mais nada do que eu não gosto. Porque quando você trabalha para uma empresa, você faz, né? Você precisa fazer uma outra matéria que não tem muito a ver. Eu até brigava bastante, porque eu sou briguenta, né, Ana Rosa? Ela sabe bem. Um cadinho, né? Um cadinho. Eu sou arengueira. Eu sou arengueira, como diz o pernambucano. Como é que ele diz, o pernambucano? Arenga, briga é arenga. Arenga? Eu gosto de uma arenga, assim, eu não gosto de fazer nada contrariada. Apesar disso, uma vez ou outra eu tinha que fazer, né? Eles me alertavam dizendo, olha, filha, você é uma funcionária, bora fazer. E aí hoje eu trabalho para mim, no meu tempo, do meu jeito, fazendo só os trabalhos que eu acho importante, que eu acho que vai me acrescentar e que vai ser importante para a sociedade também. Então eu trabalho fazendo só o que eu gosto. E como que eu digo que eu separo as duas coisas, né? Está muito envolvido. Não tem. Está muito envolvido. Mas que coisa boa. Isso é muito bom. Isso é um privilégio. E não só o privilégio de fazer o que gosta, mas também, além de fazer bem, fazer o importante, o necessário, no seu dom, né? No seu propósito, canalizar esses talentos para algo tão importante que é o jornalismo independente no Brasil, no nosso país. E sabendo, né, como você traz que o jornalismo é escolha, né, algumas escolhas que são feitas para que algumas histórias sejam contadas e outras não. Como é feita essa escolha por você? A que você se dedica? A gente já viu as temáticas, né, questões socioambientais, questões de gênero, tudo, e direitos humanos, na sua essência. Mas, especificamente, na sua percepção e essência, como a gente falou agora há pouco, como você escolhe as histórias que você vai contar? Então, algumas chegam até mim, e aí eu escolho se eu me identifico com a história, né? Porque eu tenho escrito agora para vários lugares em empresas jornalísticas diferentes, desde nativos digitais independentes até as tradicionais, como a Folha de São Paulo, algumas revistas. E aí esses lugares, geralmente, eu que me pauto, na maioria das vezes, eu escolho a história e vou explicar como que isso acontece. Mas tem algumas vezes dessas empresas virem com uma história para mim, Jana, tem uma história assim que eu queria, ou de Recife ou de BH, assim, eu tenho sido referência para fazer reportagem nas duas cidades, que foi o que eu tanto queria na minha vida, porque aí finalmente eu estou honrando quem eu sou, né? Que eu não sou só mineira nem só pernambucana. E aí quando eles chegam com a história
que eles queriam que eu contasse, aí eu vejo se a história tem a ver com a minha trajetória, se eu vou gostar de fazer, que normalmente são pautas sociais, humanas, de gênero, às vezes pautas que envolvem denúncias, que tem que fazer muita pesquisa e tudo, mas a maioria das vezes pautas mais humanizadas, assim, que tem que conversar com pessoas e dali vai sair boas histórias, apenas dessas entrevistas com algumas pessoas. Mas quando eu me pauto, eu tenho me pautado muito por questões de gênero, violência contra a mulher, principalmente, e saúde. Uma pauta que entrou definitivamente assim, na minha agenda foi a morte. É engraçado falar isso, porque né, entrou na minha agenda a morte, mas é porque eu acho que, na verdade, a morte tem que estar na agenda de todo mundo, e é isso, eu me preocupo sempre em pautar temáticas ligadas ao fim de vida, e aí são pautas de saúde, que aí para falar que a gente tem morrido muito mal no Brasil. A gente está se preocupando com esses últimos dias, meses de vida, se preocupando muito pouco, e podíamos estar morrendo melhor. Eu acho que quem morre bem, viveu bem, né? Que teve essa preocupação. E quando a gente pensa sobre esse momento da morte, a gente passa a viver muito melhor, que foi o que aconteceu comigo, inclusive. Assim. Eu decido vir para Recife, começar a trabalhar com o que eu gosto, do jeito que eu gosto, quando eu me deparo com uma pauta sobre a morte, em que eu fiquei 7 meses apurando e acompanhando uma mulher em fim de vida até a morte dela. Então, são 2 pautas que eu gosto muito de fazer, que é saúde e violência contra a mulher, né? Gênero, questões de gênero, e não só mulheres, mas todas as questões LGBT, enfim. Mas eu tenho feito em outras áreas também, porque é isso, aí que está. Agora a gente vive uma situação de direitos humanos, de políticas públicas sendo desmontadas em muitas áreas, né? Os direitos humanos sendo ameaçados no meio ambiente, na educação, e na segurança pública também. Então, eu tenho feito essas pautas em outras áreas, muito focadas sempre em direitos humanos. E aí são histórias que eu vou descobrindo, assim, às vezes numa conversa, ou às vezes numa matéria que eu estou fazendo, surge outra história falando sobre isso, e aí eu olho para aquilo e falo, isso aqui é bom separar para render outra história, para me aprofundar mais nesse outro pedaço. E aí eu tenho feito, foi até o que rolou com a educação, inclusive, que foi uma fonte minha sobre pautas de fim de vida, é uma advogada especialista em testamento vital, que eu já entrevistei ela algumas vezes. Ela comentou comigo que o filho dela, de 4 anos, estava regredindo muito, porque estava sem escola há 6 meses, na época, isso foi em julho do ano passado, há quase 6 meses, e que ela falou que estava muito preocupada assim, com outras crianças, todas as crianças, que ela achava que eu devia fazer uma matéria sobre isso, sobre essas escolas tanto tempo fechado. E aí eu falei, com certeza. E eu não sou mãe, não era uma realidade que estava me afetando assim, né, no meu dia a dia. Não tenho sobrinhos, assim como todo mundo tem, não tenho acesso a crianças, né? Mas me tocou muito quando ela falou isso, meio desesperada, assim, não tem nada a ver com a área de conhecimento dela, mas ela me fala isso como mãe, né? E sabendo que eu sou jornalista, ela gosta do meu trabalho, então ela me sugere falar sobre isso. E aí ela até sugeriu falar em Belo Horizonte. Eu falei, eu posso procurar porque ela é de Belo Horizonte, posso procurar algumas mães aqui para tu conversar na minha escola, em outras escolas e tal. E aí eu pensei, cara, essa matéria não é só de Belo Horizonte, né? Ela é uma matéria, uma realidade que está afetando o Brasil inteiro, mães do Brasil inteiro. A gente não pode falar só de Belo Horizonte nesse sentido, assim. E aí, coincidentemente, na época, eu estava formando esse grupo de jornalistas que me procuravam para aprender como fazer reportagem de maneira independente, como fazer matérias como freelancer. E eu tinha formado um grupo já com 100 jornalistas que eram do Brasil inteiro, gente de todas as regiões, de mais de 30 cidades diferentes. Aí eu falei, esse grupo é muito forte, muito potente, né? E aí foi quando eu pensei, a gente precisa, então, tirar alguma coisa desse grupo, que seria montar esse grupo com pessoas diversas, de estados diversos, e vamos falar de educação, então. Peguei essa ideia de Luciana, chamei 15 pessoas lá nesse grupo que eu chamo de redação virtual,
que inclusive tem esse nome porque era o meu desejo de continuar em contato com meus colegas, porque eu tinha saído de um jornal e estava trabalhando sozinha, e eu entendo o jornalismo como uma profissão de categoria, de classe, de grupo, não dá para exercê-lo sozinha, jamais, assim. Então, a gente precisa estar sempre em contato, conectado, para trocar ideia, trocar sentimentos, emoções, e principalmente se ajudar mesmo em fontes, em tudo. Então, eu estava formando esse grupo de jornalistas e aí chamei uns 15, assim, que eram de estados diferentes, para conversar, para propor da gente fazer essa abordagem nacional em relação ao sentimento dessas crianças que deveriam estar em fase de alfabetização e estariam regredindo por causa desse período sem escolas físicas, né, presencial. Uhum. E aí foi a primeira proposta do Lição de Casa foi essa, que a gente entrou em 10 casas brasileiras, em estados diferentes, para ouvir essas crianças, essas mães, seus professores e diretores escolares, assim, e todo o círculo que envolve essa criança em fase de alfabetização. Aí a gente fez um recorte por escolas públicas, né? Que fossem de escolas públicas, que até nem envolvia o filho da Luciana, que foi quem me indicou, tu disse que ela era de escola particular. Mas ela só foi, assim... A mentora. Que deu a ideia, pela idealizadora. E aí foi super legal, porque aí, ao mesmo tempo que a gente estava se testando enquanto grupo, né, se conhecendo, é uma experiência muito rica você fazer uma matéria colaborativa, muitas mãos, que todo mundo tenta colocar ali, né? E principalmente quando que era numa sala de Zoom, igual essa aqui, a gente se reunia toda semana, assim, durante 3 meses, até lançar as primeiras reportagens. E ninguém se conhecia pessoalmente, e cada um estava vivendo uma realidade muito diferente em seus estados. E era bom essa troca. É importante a gente conhecer mais de Brasil, saber o que os nossos colegas lá no Amazonas, no Maranhão, no Centro-Oeste, né, no Distrito Federal, estão passando, que são realidades, às vezes, em comum, que a gente consegue compartilhar, e, às vezes, muito diferente, que a gente também consegue fazer um intercâmbio aí, né, de ideias e de sentimentos mesmo, e de ouvir um ao outro as suas situações como jornalistas e também das histórias que eles ouviram, né, ao entrevistar essas crianças. Então foi muito legal, foi super rico para a gente também, foi no primeiro momento assim mais uma experiência mesmo, assim. E aí o desafio agora tem sido sustentar, né, esse projeto financeiramente, que é o grande lance do jornalismo como um todo, né, a sustentabilidade, para a gente continuar fazendo esse tipo de reportagem de maneira independente, tem que ter alguém que financie, né, que é a maior dificuldade, assim, porque jornalismo dá muito trabalho, é um trabalho muito artesanal, eu fico dedicada ali horas, às vezes. De escrever uma matéria, eu passo a madrugada inteira, 3, 4 madrugadas escrevendo, fora os dias que eu estou apurando, que eu estou entrevistando. Então, isso toma o meu tempo, né? Se eu tivesse que trabalhar num emprego para pagar minhas contas, eu não ia ter tempo para fazer isso, não ia conseguir fazer esse jornalismo que eu acredito. E aí eu preciso que ele seja remunerado, e bem remunerado, né? De acordo com o tempo que eu dedico a ele, com o esforço que eu dedico. Tem sido esse um desafio, mas está rolando. E aí é o que eu estava falando do início, né? Às vezes vem uma matéria que você não esperava, que é super legal de fazer, que te paga super bem, que aí paga aquela outra que você fez de coração, porque você achava que era importante fazer e não ganhou quase nada por ela. Mas é isso, eu acredito muito que quando a gente está fazendo bem, as coisas fluem, assim, né? De alguma forma. Foi a única coisa que eu pedi, Ana Rosa, até estou desabafando, eu nunca comentei sobre isso. Eu fui fazer um retiro espiritual com minha mãe, que ela é muito religiosa, e foi antes da pandemia, acho que foi, um pouco antes da pandemia, 2019, eu acho. E aí a única coisa que eu pedi foi isso, me dá condições de poder continuar fazendo o que eu acredito, assim, de fazer essa reportagem, fazer jornalismo. Eu preciso só pagar minhas contas. E aí veio as respostas, e tem vindo até hoje, assim, eu tenho muita segurança hoje de que vai dar certo, sempre dá certo. Muito bom, fico feliz de ouvir isso.
Eu acho que seria legal a gente falar também um pouco aqui sobre o processo de produção de matérias, né? Quando você fala de jornalismo independente, para as pessoas que não conhecem essa área do jornalismo, podem imaginar o quanto dá trabalho fazer, né, uma matéria de qualidade. Cobrir uma reportagem, imaginar, investigar, conversar com as pessoas, redigir. E, normalmente, o jornalismo não é feito assim. Ele não é feito com tanto tempo. Como que é essa diferença entre o jornalismo que a gente tem no cotidiano e esse jornalismo que a gente está chamando de independente? Sim, inclusive eu queria saber, o pessoal aqui é de vários lugares inimagináveis ou a gente tem noção? Vem da educação, do jornalismo? Prioritariamente educação, mas tem jornalista aqui também. Que ótimo. Adoro relembrar os tempos de jornal, leitura e escola. Isso Nossa, aí. a gente tem que retomar esse projeto na Rosa, ele é Não super é? essencial. Assim, É sim. E é um pouco isso que eu vou falar agora, né? Poder estar falando isso para professores, voltar a falar como a gente fazia há anos atrás, né, na Rosa, ia ser maravilhoso. Porque, assim, a gente tem esse jornalismo diário, que a gente chama de hard news, na nossa linguagem jornalística, né? Que é essa notícia mais rápida, quente, que está acontecendo agora e que precisa ser noticiado agora, que as pessoas já estão... Agora, com a internet, então, as pessoas já ficam sabendo, né, por outros meios, gente que pega o celular e filma, que pega e manda, bota no Twitter. Então, o jornalista precisa correr para dar conta de fazer, dentro das técnicas que a gente aprende, né, que é minimamente entrevistar os lados envolvidos numa história e entender o que aconteceu. Para isso, às vezes, tem que fazer uma ligação, uma entrevista, fazer uma pesquisa, fazer um cálculo de algum número, se é algum dado que está sendo divulgado. Enfim, que a gente chama de apuração. Em algumas horas ali, para ele também poder postar aí para esse público que já começou a ficar sabendo por outras fontes, algo mais concreto, né? Que teve alguma preocupação. Não é só aqueles 140 caracteres do Twitter que a pessoa escreveu pelo que ela achou que era. Sim. Se é um jornalista, se é um jornal que está postando, a gente entende e espera que ele teve alguma preocupação de pesquisar aquilo antes de postar. Pelo menos ali durante uma meia hora, 20 minutos, que seja. E aí ele continua apurando no resto do dia, 3 horas, 4 horas, para escrever algo mais substancial. Tipo, o presidente falou alguma coisa, ou estava em algum lugar, e aí ele vai entrevistar as pessoas desse lugar e realmente ver o que o presidente falou, e se o que ele falou hoje faz sentido, que ainda tem isso. Muitas vezes a gente tem autoridades que falam coisas que não estão certas, né? Não estão dentro das informações oficiais e reais. E aí esse jornalismo ele é extremamente importante, ele faz parte. Eu trabalhei com isso durante 7 anos como repórter, como eu falei, de cidades, mas aí meu foco era todo na cidade de Belo Horizonte, mas era sempre noticiando coisas do dia ali, né? Do que acontecia na cidade, era a seção que eu trabalhava. E eu lembro que quando a Rosa ia nas escolas, nessa época, há uns 14 anos, né, Rosa? Sei lá, uns 10 anos. Tem 15 anos. Tem 15 anos, isso, acredita? Pois é. Foi 2006. A gente ia nas escolas. Era para falar sobre como o jornalismo era feito, né? Sim. E aí, naquela época, a gente tinha que falar... não existia fake news e desinformação, né? Era um mundo lindo, aliás, se a gente soubesse, né? Que falar de leitura crítica da mídia era falar como a mídia é feita, e aí ser honesto assim, nos interesses comerciais, políticos e critérios de notícia que cada veículo tem, né? Eu trabalhava no jornal O Tempo, de Belo Horizonte, que o dono é Vittorio Medioli, que é um empresário de Betim, tem empresas no ramo do transporte. Então, assim, quando a gente vai ler um jornal, a gente tem que ter consciência de quem ele é, quando é um jornal tradicional e que tem interesses comerciais, porque ele é vendido, ele tem assinantes, ele precisa sustentar. Vittorio Medioli é um empresário, ele não vai fazer um jornal porque ele acha bonito o jornalismo, né?
Pode ter essa intenção, mas ele não vai ter prejuízo com esse jornal, sendo um empresário que ficou riquíssimo. Assim, hoje ele é prefeito de Betim, tem mais um detalhe. Agora, como prefeito, então a gente já sabe que a gente pegando aquele jornal não vai ter nada falando mal de Betim, porque o dono daquele jornal é o prefeito da cidade. Ele vai falar contra ele mesmo? Ele diz que sim, mas a gente pode botar um pulguinho atrás da orelha e entender que não, né, Ana Rosa? E é isso que a gente tentava alertar os professores nas escolas, que eu tento alertar a todas as pessoas, que existem critérios de noticiabilidade, muito vinculado, quando a gente está falando de mídia comercial, que é essa mídia mais conhecida, que a TV Globo, acho que a gente tem um acesso por papel e por TV e rádio, a gente está falando de uma mídia que tem algum interesse, seja político ou econômico. E a gente tem que conhecer minimamente esse interesse para, na leitura, fazer essa leitura crítica, com esse olhar por trás. Muito bom. Né? Só que, independente desses interesses, pelo menos a maioria deles, cumprem regras básicas do jornalismo, né? Que é ouvir esses lados, que é apurar, que é informar. Mais do que minha vizinha ou minha mãe pode passar na rua e ver um acidente, ela vai filmar e vai postar na rede social dela. Às vezes esse vídeo vai viralizar. E simplesmente as pessoas só vão ver um vídeo, mas não sabem onde é, quem era aquela pessoa, quem que foi que bateu, quem atropelou, quem morreu, ou era porque tinha um buraco naquela rua, era porque a rua não tinha sido asfaltada, e o prefeito tinha mandado asfaltar, tinha dito que ia asfaltar e não asfalta há 5 anos. Está entendendo? Tanta informação que surge com um jornalista investigando, muito mais do que a minha mãe, que vai lá na rua e viu o acidente, entendeu? Então, o papel do jornalismo é esse, é ir para além do acidente e entender o que fez aquele acidente acontecer, falando a grosso modo. Só que hoje a gente lida com a desinformação, né? Que é muito grave. E aí a gente tem uma preocupação, tem que ter uma preocupação muito maior, que não é só entender os interesses econômicos de uma empresa jornalística, é entender quais são jornalismo e quais não são, né? Porque tem várias pessoas se dizendo jornalistas, se dizendo formador de opinião e não são, ou estão fazendo isso com maldade, de alguma forma assim, desvirtuando ou mentindo de verdade. Então, hoje ficou muito mais complicado, assim, é muito mais essencial, muito mais importante a leitura crítica da mídia, ela sempre se faz extremamente importante, mas aí não só da mídia tradicional, aí a gente tem que falar da mídia TV, da mídia podcast, da mídia internet como um todo, né? Que a gente sempre se preocupar com as fontes de informação, de como que aquele jornalista chegou até aquilo, e encontrar jornalistas e profissionais e veículos que você se identifique, que você acredite, né, no que está sendo dito ali, para não sair compartilhando de outros lugares mais, né? Se confiar sempre, vi uma notícia assim, deixa eu ver se aquele lugar que eu confio, que eu já pesquisei, deu. Sim. Eles deram, é isso mesmo que está acontecendo. Falou, não, tá vendo? Era mentira, aquilo que estão dizendo aí nas redes sociais não é isso. Enfim, é desafiador, eu entendo, para o leitor também, para a sociedade, para os professores, para os jornalistas, principalmente, mas a pandemia mostrou o quanto o jornalismo é importante também, porque foi ele que foi atrás das verdades, principalmente no momento que tenta se esconder números, né? Os veículos de imprensa fizeram um consórcio para divulgar os números da pandemia, porque o Ministério da Saúde começou a não divulgar mais, e eles fizeram um consórcio para cada um se responsabilizar por um estado e conseguir fazer no braço ali as estatísticas. E aí a gente tem visto isso, como que a colaboração no jornalismo é importante, assim, nós jornalistas, né? Porque aí nos últimos 5 anos, mais ou menos, foi ficando muito forte o jornalismo independente. Que aí o que a gente chama de jornalismo independente é justamente esses que não têm esse interesse econômico ou político como fio condutor dele, né? É claro que todo mundo, igual eu falei, né? O jornalismo, ele é ativista. Se ele não é, ele não está fazendo jornalismo, que está lá no nosso código de ética, inclusive, né? Lutar pelos direitos humanos, para denunciar pelas minorias sociais. Mas existem pessoas... E aí, a grande questão do jornalismo independente é que ele é transparente. Ele fala a que veio, como veio,
e quais são os fundos que sustentam ele. Sempre tem lá, por exemplo, a Agência Pública, que é uma agência de jornalismo independente muito antiga, é uma das primeiras no Brasil, ela já tem 10 anos. Se você entrar no site dela, você vai lá ver, entender quem é que apoia a Agência Pública e que ela é uma organização sem fins lucrativos e que está fazendo jornalismo sem depender de anúncio, né, do comércio das Casas Bahia. Por exemplo, a Agência Pública fez recentemente uma reportagem enorme denunciando o dono das Casas Bahia de estupro de várias crianças e adolescentes. Se ela recebesse anúncio das Casas Bahia, ela não poderia falar disso, como a Folha de São Paulo recebe, e nenhum dos veículos tradicionais comerciais citaram essa matéria da Agência Pública, que foi um escândalo, uma denúncia enorme de um caso antigo que está há anos na justiça e de muitas crianças envolvidas, o dono e o filho dele, das Casas Bahia. Uma matéria de meses que envolveu os repórteres durante meses de apuração, de ouvir várias vítimas, e nenhum veículo tradicional deu, porque geralmente quando sai uma matéria muito explosiva, assim, os outros vão e dão, né? A Globo vai lá e fala alguma coisa, de acordo com a denúncia publicada pela agência pública, o dono da Casa Bahia estuprou não sei quantas crianças. Sempre eles repercutem, tem essa repercussão, né? Sim. Nos outros veículos. Como foi a Lava Jato, a Vaza Jato do Intercept, no caso, né? Que repercutiu em todos os veículos quando o Intercept começa a falar o outro lado da Operação Lava Jato. Essa não repercutiu, porque todos eles recebem anúncios da Casa Bahia. Sim. E anúncios caros, que sustentam, de certa forma, os seus veículos, porque eles têm interesses lucrativos, comerciais, são empresas comerciais. Normalmente, jornalismo independente são ONGs ou coletivos de comunicação que nem formalizados oficialmente são ainda, como o próprio Lição de Casa, a gente somos um grupo de jornalistas, né, fazendo essa reportagem. Essas primeiras reportagens a gente fez sem receber nada. No segundo momento, a gente fez com uma bolsa que a gente ganhou da GEDUCA, que é uma associação de jornalistas de educação. Eles lançaram um concurso de bolsas para propostas de pauta. E a gente propôs uma pauta e eles nos remuneraram, mas foram totalmente abertos. Assim, a gente não devia satisfação nenhuma para eles, fazia tudo da forma como a gente achasse melhor. Só para a gente esclarecer aqui, pauta é o tema da reportagem, né? Isso. Uma proposta que a nossa, no caso, para a GEDUCA, foi sobre a relação entre o trabalho infantil e evasão escolar durante a pandemia. A gente nem pode chamar de evasão escolar, né? Seria mais uma exclusão escolar de crianças que não conseguiram ter acesso ao ensino remoto e acabaram, ou já trabalhavam e acabaram trabalhando mais, porque ficaram os 2 turnos agora livres para trabalhar, ou começaram a trabalhar porque não estavam fazendo nada, né? Como diz muitas famílias, ou porque a família entrou em crise financeira gravíssima, precisava contribuir em casa, se alimentar, ou o contrário, né? Com o excesso de trabalho não deram conta de continuar acompanhando as aulas remotas, que a gente sabe que no Brasil são poucas crianças que têm acesso às aulas remotas, à internet de qualidade, com dados que você consegue acompanhar, e com família em casa que consegue ajudar essa criança a desenvolver as atividades, né? Enfim, a gente tem vários obstáculos para o ensino remoto, à distância, e a gente sabe que o ensino presencial, principalmente em comunidades mais pobres, ele é essencial para revelar várias violações de direitos que estão acontecendo, porque o professor está ali próximo, identifica muitas violações, consegue agir de alguma forma. Sim. Ou as escolas é o lugar onde eles se alimentam. Enfim, a gente conseguiu mostrar que acabou resultando. Aí essa proposta de pauta, que era para falar sobre isso, foi apoiada por essa associação que nos deu um dinheiro, e eu juntei de novo esse grupo de repórteres para a gente investigar em cada um em suas cidades e estados como que estavam essas crianças que foram para o trabalho infantil. E a gente conseguiu encontrar 70 casos de crianças em trabalho infantil, e aí dos mais diversos, desde de casos mais graves, com consequências mais facilmente identificadas, né, pela população, que é, por exemplo, o menino que perdeu um braço
no engenho de cana, trabalhando no engenho, até casos que a gente costuma romantizar, né? Ou banalizar, já faz parte da paisagem urbana, os meninos que pedem dinheiro no sinal, ou uma criança que vai trabalhar com a mãe que é diarista e ajuda ela na casa para justificar a presença dela na casa, porque ela não tinha com quem ficar, então aí ela vai faz o serviço da faxina junto com a mãe, como se uma criança precisasse justificar a sua presença, né, em qualquer ambiente, que não fosse só brincando ou estudando. E então a gente teve várias crianças do Brasil inteiro que a gente conseguiu relatar, contar alguns casos. Ouvimos muitos professores, auditores fiscais de trabalho, promotores, conselheiros tutelares. Essas pessoas estão na linha de frente com essas crianças, foram mais de 20 pessoas ouvidas. E a gente conseguiu fazer esse dossiê mesmo, assim como a Ana Rosa disse, documentando todos esses casos, transformando isso em reportagens. Foram 6 reportagens, a gente dividia por temas, tipo, falando desse problema da banalização do trabalho infantil, outro tema falando sobre as políticas públicas que deixaram de existir desde desse governo atual, que acabou com a política de erradicação do trabalho infantil, reduziu o censo, então a gente não ia ter estatísticas para falar sobre as crianças menores de 14 anos que tivessem atuando com trabalho infantil. Não vai ter esses números, assim. Então, aí o nosso trabalho se tornou mais importante ainda, porque é um registro de um período que não vai ser registrado oficialmente, né? Então, a gente faz essas reportagens, fez um podcast também contando um pouco dos bastidores dessas reportagens, e a gente fez um mapa mostrando os casos em cada parte do país, em cada região, assim. Aí você consegue conhecer um pouco de algumas histórias por região, e a gente traz os números que a gente levantou, que a gente buscou vários números, a gente teve que ir através da Lei de Acesso à Informação, que é uma ferramenta importantíssima para o jornalismo brasileiro, desde, acho que é 2010, né, a Lei de Acesso, não estou lembrando agora, sei que foi no governo Dilma, que é quando o governo não quer repassar uma informação, a lei obriga, de alguma forma, a gente consegue essa informação. Então, a gente acessa a LAI, que chama Lei de Acesso à Informação, manda o nosso pedido através disso, porque, geralmente, a gente pede o pedido para o Ministério da Economia. Ministério da Economia, quantas crianças, quantas denúncias chegaram de violações de direitos relacionados ao trabalho infantil da criança através do 180. A gente vai lá através. Não informou? A gente vai através da Lei de Acesso, tem um outro caminho para a gente conseguir, que é a Lei de Acesso à Informação, que é um canal da transparência do governo, que ele é obrigado a fornecer aquela informação, e a gente conseguiu aquela informação. Mas a gente essa informação, ela vem para a pessoa comum também, ou precisa ser jornalista? Não. Qual que é o acesso que você falou, Joana? Chama Lei de Acesso à Informação, aí você direciona para, se você quer do governo federal ou estadual, né? Minas tem lá no portal da transparência, Lei de Acesso à Informação em Minas. E aí, às vezes, depende do órgão também. Por exemplo, a gente foi na ouvidoria, né? Pedir a lei dessa informação. Então, é um documento que você tem que preencher, dizendo quem você é, por que você quer aqueles dados. E aí, eles, às vezes, demora muito mais, né? Porque vai lá, às vezes, vai para o setor jurídico para dizer que eles precisam responder, aí o jurídico manda a pasta, a secretaria responsabilizada a responder, entendeu? Entendi. Não é legal porque demora muito, mas foi uma lei muito importante para a gente, para a informação pública, porque para a transparência governamental, principalmente, mas que anda perigando acabar também. Assim, tem tido vários problemas com a lei de acesso à informação nesse governo. Pela breve incursão que você está fazendo, a gente está vendo quanto que uma matéria, né, quando ela é bem feita, no sentido de completa, dedicada, ela leva tempo e leva um certo investimento, né, de todos os envolvidos. A gente tem uma questão aqui no chat da Heloísa Nogueira, que é jornalista também, está aqui conosco, eu vou ler para você,
E eu gostaria que você falasse novamente sobre aquela fonte em que você citou, foi a agência pública, Isso. para que as pessoas possam ter acesso também, né, e conhecer mais sobre esse jornalismo independente, que vai permitir, né, essa possibilidade de expansão de acesso, né, Heloísa, estou perguntando aqui, né? a informações de qualidade e desse tipo que você está dizendo, né? Que exige um tempo investigativo e uma... Porque muitas vezes também, né, Joana? Você não falou sobre isso, mas eu acho que valeria a pena aqui para o nosso público educador compreender que há notícias que são compradas, né? De outros veículos e que elas não são produzidas por aquele jornal aí, né? Sim, não, mas quando transparente, quando são interesses escusos, essas notícias, a gente chama até de publi editorial, tem que ser identificado, né? Vocês já devem ter visto nas redes sociais, quando as pessoas estão fazendo propaganda, os influencers, ele é obrigado agora a botar uma hashtag publi, para indicar que ele está falando daquele produto porque ele foi pago, é uma publicidade. No jornalismo também tem isso. Se a matéria foi paga, ela tem que ser identificada como publi editorial, que aí é uma publicidade editorial. Teve uma edição de texto, um jornalismo envolvido, mas com interesse publicitário. Sim, agora importante. Tem ainda, infelizmente, as que são pagas no caixa 2, né? Escondido assim, que a gente... Igual eu estou falando essa questão das Casas Bahia, que é um exemplo recente, e que dá para a gente entender bem, assim. Por que o jornalismo tradicional, que a Globo, que a Folha de São Paulo, não falaram sobre esse caso? Porque eles recebem anúncio das Casas Bahia, e anúncios que devem corresponder a uma fatia importante da sustentabilidade deles, assim. Sim. Por exemplo, né? A Globo, você vê propaganda das Casas Bahia na Globo o tempo inteiro. Então, se a Casa Bahia paga 1 milhão por mês para a Globo, alguma coisa no contrato fica ali, né? Vocês não podem falar nada grave sobre as Casas Bahia, entende? Assim, nesse contrato publicitário. Sim. Mas não é uma regra clara, né? Assim, é uma regra escusa. É um acordo. É um acordo, que aí quem foi prejudicado nesse acordo foi o jornalismo e a sociedade. E a sociedade, né? Exatamente. Que acredita no jornalismo que a Globo exerce, que deveria ser sem interesse, não deveria estar atrelado ao seu lado comercial e publicitário, mas a gente, infelizmente, está. Tanto que a agência pública denunciou isso nas redes sociais, falando como é triste ver o silêncio geral, né, assim, da mídia sobre esse assunto. Apenas pessoas que fazem artigos de opinião que falaram sobre isso. A gente não viu reportagens mais sobre isso. Assim como foi, por exemplo, os protestos do último fim de semana contra o governo Bolsonaro, muita gente mostrou como que a mídia tradicional não publicizou, né, os protestos, não teve matéria, não teve... O que digamos assim, independente do viés político das empresas jornalísticas, várias pessoas foram às ruas, a sociedade, e aconteceu um evento na rua no momento que ninguém está na rua. Então, aquilo é uma notícia. Se a gente for pensar só no critério de noticiabilidade, como jornalista, isso é uma notícia, isso precisa ser noticiado. E foi o que aconteceu de mais importante. No domingo, foi no sábado, né? No sábado, em várias cidades brasileiras. Por que aquilo não foi noticiado? Então, não noticiar é uma escolha. Sim. Está entendendo? Eles escolheram não noticiar, porque aquilo era uma notícia, aconteceu aquilo. Foi mais importante. O que a gente falou, né? Das histórias que são escolhidas e das histórias que são esquecidas ou não ditas. Eu vou ler aqui a pergunta da Heloísa, que a gente já está chegando finalmente, Joana. Você acredita? Você vai ter que voltar. Pode trazer outro projeto aí. Pois nem falamos muito. Nós precisamos demais conversar sobre jornalismo e educação. Comunicação e educação. Precisamos muito.
Eu tive acesso a uma pesquisa hoje aqui, eu não tenho os dados exatamente não, mas eu vou te mandar para a gente voltar a conversar sobre isso. Sobre a questão da leitura na geração do digital. A leitura e a dificuldade que foi, não o acesso à informação, mas a dificuldade de selecionar a informação de qualidade, que a gente está chamando de alfabetização midiática, né? Então, é um dado bem relevante. A Heloísa diz, além da questão das fake news, das pessoas que se auto-intitulam jornalistas, o mercado também tem se tornado barreira quando entende que jornalista publicitário e designer é uma única profissão. O que você tem a dizer sobre isso? Já foi vítima desse mercado? Então, de misturar todas essas profissões aí, eu nunca tinha nem ouvido falar, meu Deus, porque eu já acho bizarro quando acho que a gente deve fotografar, filmar e reportar, né? E estar atenta ali. Isso começou a acontecer comigo um pouco nos últimos meses ou ano ali do Jornal Tempo, que tinha inaugurado uma rádio. Foi quando eu entendi que já não me cabia ali mais, porque a coisa ficava cada vez mais trabalho e pouca profundidade, mais quantidade e pouca profundidade nas temáticas, porque eu tinha que ir para a rua, tinha que entrar ao vivo na rádio, tinha que fazer um vídeo para postar nas redes sociais, tinha que depois entrar lá, fazer uma materinha para a rádio, que é um off, é uma coisa completamente diferente do que você escrever. Eu tinha que entrevistar para escrever e tinha que escrever um texto, tudo sobre um assunto só. E aí a profundidade que para mim é eu estar naquele ambiente, por exemplo, aconteceu... Eu lembro que isso foi muito claro para mim no incêndio de Janaúba. Não sei se vocês lembram dessa história lá no cidade de Janaúba, no norte de Minas. Teve um incêndio numa creche, morreram 11 crianças, né? Eu viajei para lá, eu era repórter. Um incêndio criminoso, né? Isso. O cara incendiou e suicidou depois, né? E aí eu viajei para lá e já tinha a rádio Super, o jornal Super, o portal, o jornal, enfim, é um grupo grande, que aí foi uma das primeiras coberturas que eu tive que fazer tudo ao mesmo tempo. Tinha que entrar ao vivo na rádio, tinha que mandar flashes, que chama assim, matérias curtas para a rádio, tinha que mandar para o portal, mandar vídeo, E aí o que eu mais gostava de fazer é que é chegar, conversar com as pessoas. A gente estava lidando com um monte de família desesperada, umas mães que tinham acabado de perder seus filhos, ou que estavam desesperadas. Que você ter essa calma, escuta atenta, observação, você se colocar ali no momento, no tempo dele, sabe? Assim, respirar, deixar chegar no lugar. Eu não conhecia a cidade, eu precisava conhecer. Esse tempo, que para mim é importantíssimo, assim, não era mais o tempo do jornal O Tempo, sabe? Então, o meu tempo no jornalismo é outro. É esse de esperar o tempo que as coisas têm, sabe? E não eu ter que colocar tudo dentro do meu tempo hard news de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, isso eu acho que prejudica muito o jornalismo, para além, como a Heloísa está falando, da fake news, da desinformação. O jornalista que hoje tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, se preocupar com várias coisas, ele acaba não conseguindo focar em nada, né? Isso também prejudica a qualidade de informação que a gente tem em produção hoje, o que é muito triste. Mas aí eu volto a dizer, graças a Deus surgiu o jornalismo independente, que é esse jornalismo de um outro tempo. Esses veículos, a Agência Pública, Intercept Brasil, a gente tem uns mais locais, tipo em Recife a gente tem a Marco Zero Conteúdo, e tem também uns mais temáticos, como a revista Asmina, que é só focada em questões de gênero, a Eco, jornalismo ambiental. Então, esses veículos que são ONGs jornalísticas, com poucos jornalistas trabalhando por uma pauta, tem o Joio e o Trigo, que fala sobre a indústria alimentícia, que é muito legal de acompanhar também. Eles têm outro time. Eles não querem dar a notícia rápida, eles querem dar a notícia melhor. Não importa se a notícia já foi dada. Eu quero dar o máximo que eu puder sobre aquilo, da melhor forma possível. Então, eles têm esse cuidado com a pauta. Ainda que o jornalista vá lá fazer um vídeo, vá fazer um áudio assim, para um podcast, ele vai ter mais tempo, ele não precisa entregar tudo no mesmo dia, na mesma hora. Era como se a agência pública fosse lá em Janaúba, no incêndio, na época,
E a partir dali, um mês depois que fosse, ia publicar uma notícia sobre aquilo, mas uma notícia muito mais aprofundada, de dias de conversa com aquelas mães, para entender como aquilo tudo aconteceu, o que aconteceu depois, né? As mães foram Sim. amparadas, foram desamparadas, e aí vão fazer uma reportagem bem maior, mais textos, mais conteúdo, mais qualidade, entende? Sim. Então, é nesse sentido que o jornalismo independente veio para acrescentar, assim, porque a gente saiu do time do comercial, do clique, né? Que eu preciso dar rápido para o povo clicar primeiro no meu veículo, porque o povo precisa acompanhar o meu veículo para eu conseguir anunciar mais, porque eu vou ter mais clique, sabe? Está tudo interligado, né? Então, o jornalismo independente, como ele não está interessado nesse tipo de lucro, ele não tem essa preocupação e ele consegue ganhar tempo e qualidade com isso. E aí, graças a Deus, tem surgido muitas reportagens importantes, de meses de apuração, de histórias que a gente fica. Eu fiquei 9 meses na história. Essa do lição de casa, que a gente chamou de Sem Recreio, né, sobre o trabalho infantil, a gente ficou 3 meses apurando, ouvindo todas as histórias, depois conseguindo compilar e escrever da melhor forma possível, com o que a gente tinha de melhor ali das histórias que a gente ouvia. Então, o jornalismo, ele custa tempo, envolvimento, dedicação e emoção também. É um jornalismo que super emociona e, como eu disse, transforma, né? E aí, ele não dá para se encaixar na lógica comercial, assim, capitalista, dos outros produtos que a gente tem. Esse produto jornalístico, ele não é capitalista, assim, nesse sentido, né? Muito bem. Ezequias, nós vamos ter que deixar a sua pergunta para a próxima vez, nós estamos nos finalmente, mas eu prometo que nós vamos ter a Joana aqui de novo, para a gente conversar mais sobre essas coisas todas. Vê se vai ser daqui a 37 né? programas de novo, né? Claro que não. O Ezequias está perguntando sobre você ser politicamente independente, se isso é possível. Vou responder bem rapidinho, então. Sim, mas eu acho que o importante é eu ser transparente, sabe? Assim, por exemplo, se eu sou fora Bolsonaro e eu coloco isso muito transparente, quem vai me ler vai entender já isso. Acho que mais do que ser independente é ser transparente. É a gente ser bem honesto com o nosso leitor e mostrar para ele de onde eu vim e por que eu estou escrevendo aquilo, sabe? Assim. E é claro, né? Não se deixar influenciar. Aí a independência é muito na influência que a gente escolhe para a nossa vida, né? O que eu quero que me influencie? É conhecimento, é estudo, eu não vou me influenciar por opiniões, né? E aí, por isso que eu acho que tem muito mais chance das pessoas hoje em dia acreditarem em indivíduos do que em empresas, né? Acompanharem jornalistas individualmente do que a empresa jornalística. Porque a gente sabe exatamente aquele jornalista, o que ele pensa. As pessoas que me seguem, acompanham as minhas reportagens, elas sabem de que lugar eu estou falando aquilo, né? Que é sempre com muita sinceridade e honestidade, principalmente em relação a essa minha subjetividade. Eu acho que uma coisa que tem que acabar de vez é esse pensamento de que o jornalista é imparcial, né? Nunca foi, nunca será, porque a gente está super envolvido na pauta. A partir do momento que eu estou ali, eu já interferi naquela realidade de alguma forma, Sim. né? Sim, na medida que você fala sobre a realidade, a linguagem já produz um ponto de vista, né, sobre aquilo. Exatamente. Joana, nós temos que voltar para falar sobre isso, sobre a produção jornalística. É importantíssimo que a educação tenha mais contato com essa produção jornalística. A Adriana fez um comentário aqui também sobre a importância da lei da informação. E aí a gente precisa voltar para falar mais sobre esse assunto. Tem muito papo para manga ainda. E eu falo demais, vocês viram, né? Patrícia está agradecendo, dizendo que foi muito bem colocado, obrigada pela partilha. E uma pergunta final para você. Diga. Nossa temporada do podcast, esse semestre, nós estamos lidando com lições para 2021. Qual a lição você traz para 2021? Ana Rosa, suas perguntas bombásticas, assim, sem me preparar. Mas eu acho que a lição... E aí, de um lado pessoal e profissional, que, como vocês viram, está todo misturado.
é muito do agora, assim, da gente viver esse momento com muita intensidade, assim. Tanto se dedicar a tudo que a gente for fazer hoje, né? Se é uma leitura de uma matéria, se é uma observação de alguma coisa, né? Se é interferência em alguma realidade, porque está tudo muito superficial ultimamente, né? Eu fiquei chocada com essa coisa do acelerar áudio do WhatsApp, assim, que só mostra o quanto a gente está acelerando a vida, está vivendo, querendo morrer mais rápido. O fato é esse, né? Todo mundo querendo morrer mais rápido, porque a partir do momento que você vai acelerando, aonde a gente vai chegar? Então, acho que é um momento de desacelerar algumas coisas. E a gente tem lidado na Rosa, jornalisticamente falando, que aí pode ser o papo do próximo Conversas Paralelas, é com isso que as Eu vou pessoas anotar aqui, ó. só dão conta de ler os títulos, né? E as fotos e os legendas. E aí, nesse mundo acelerado. E aí, o que a gente está conseguindo transmitir, né? Que tipo de... Porque a gente não transmite conteúdo, né? A gente transmite... as pessoas guardam frames ali do que ela viu, do que eu escrevi. Então, a gente tem que ter uma preocupação maior agora com isso, assim. Sim. Com esses frames do que a gente está transmitindo, publicando, enfim. Comunicação de risco, né? Comunicação de risco, uau! O que você está chamando de comunicação de risco? Isso, assim, tomar, por exemplo, na própria pandemia do coronavírus, né? Em alguns momentos, pode ser bom dizer da gravidade da situação, de que se as pessoas não usarem máscara, vai todo mundo morrer, como em outros momentos, isso pode ser completamente ruim, assim, das pessoas dizer, já que eu vou morrer, fatalístico, sabe? Já que eu vou morrer, não vou usar mesmo, não. Ninguém está usando, eu não vou usar. Né? Porque, então, se todo mundo usa, é que a gente vai viver. Mas aí você vê que o povo não está usando, e aí vai e não usa também, porque já que não vai viver, porque só se todo mundo usar. Entende? Assim, é nos detalhes um pouco que a gente tem que se preocupar com o que a gente comunica de fato. E para que público, de que forma, para ver se a coisa não acaba gerando consequência ao contrário do que a gente esperava, né? Eu estou aqui sendo extremamente radical, dizendo que a pandemia só vai acabar se todo mundo usar máscara. E aí, né? Isso, qual é o efeito que isso vai produzir nas pessoas? É o que eu espero? Que todo mundo use máscara? Sim. Entende? Nesse sentido, assim, estou dando exemplos bem atual, assim, mas a comunicação de risco está em tudo, né? Está em todos os nossos... Ainda mais hoje, que as pessoas comunicam por emoji, aceleram os áudios, só leem os títulos. Então, a gente tem que realmente refletir e repensar sobre a forma como a gente está se comunicando. Muito bem, te agradeço muito. Semana que vem nós vamos falar sobre comunicação também, nós vamos falar sobre comunicação não violenta. Um outro viés, né? Uma outra perspectiva. Eu venho participar. Eu achei que acho as que você vai pessoas gostar. podiam participar. Eu vou participar. Eu sei isso falando, fazendo perguntas. No chat, tá, Joana, querida? Só no chat, né? É só no chat. É porque nós vamos para o YouTube em breve, Joana. Aí tem uma série de questões, né? Autorais nesse sentido, se Deus quiser. Então, mais uma vez, muito obrigada. Você, que é uma querida, seja sempre muito bem-vinda. Pode deixar que eu não vou esperar muitos episódios, não. Nós já temos muito assunto aqui para a próxima vez. Nós sempre temos, né? Assunto para as próximas. Parabéns mais uma vez pelo trabalho belíssimo que você faz. Deixa para a gente seu contato, como que as pessoas têm acesso a você e ao que você produz. Eu vou botar aqui, ó. Por favor. O jeito mais fácil é o Instagram. Botei aqui no chat. Muito bem. Joana Soares. Obrigada a todos vocês que ficaram conosco sigam a ligação agora. de casa também, né? Que é a lição de casa. Sim, por favor. Investigação. É o Instagram. Então, eu vou dizer para quem está ouvindo, lição de casa, tudo junto, ponto, investigação. Sem tio e sem cedilha. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos vocês. Obrigada, gente, pela atenção. Adorei, Ana Rosa, me chama. Adorei, como sempre, né? Que coisa. Um beijo aí na sua mãe, tá?
Pode deixar. Beijo na E sua vamos filha em médica, frente. chiquérrima. Mas tem a outra também, não esquece da outra, não. A outra é caçula, ainda tá no processo. Obrigada, viu? Agora, ué. Cada uma na sua vez, né? Não vamos acelerar, não, né, Joana? Não pode. Desacelera, gente, desacelera. É isso aí. Beijo grande para você, viu? Beijo. Tchau, Até gente. mais. Muito obrigada. Até. Foi.